Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de julho de 2024 do fundo VGHF11, um fundo híbrido de papel, né? Um fundo híbrido porque tem CRI, tem FDIC, tem ação, tem fundo de investimento imobiliário, né? Tem diversos, é um fundo conhecido como hedge fund, né? Então é um fundo bem interessante aí, né, para quem quer diversificar a carteira. Isso, não acredita em mim. Vamos ler o que diz o relatório e como foi a performance dele no mês de julho de 2024, beleza? Então, se você ainda não é inscrito no canal, eu agradeço aquele que já é inscrito. E você que está aqui no canal, não deixe de se inscrever aí, é tudo de graça que a gente oferece aqui, tá bom? E eu também deixo esse relatório gerencial na descrição do vídeo, assim como o link aí do nosso grupo do Telegram, que é um grupo aberto, beleza? Bom, VGHF11 eu não tenho em carteira, já tive em carteira há alguns meses atrás, vendi, né, estava com um ganho de capital, vendi para aproveitar uma outra oportunidade e já estou de olho no fundo novamente, né. E na época que eu tinha o fundo estava quase R$ 10 a cota, e agora encerrou julho, né, e está aí no mês de agosto rondando ali entre 8,80 e 8,90 e pagando mais de 9 centavos por cota. Foi o que pagou, na verdade, nesse mês de julho, que pagou, né, em agosto, né, referente a julho, pago no quinto dia útil de agosto, que também é algo bem interessante para quem quer, né, tá com dinheiro logo dos rendimentos na mão. É um fundo que anuncia seus proventos no último dia útil do mês que ele faz referência e já paga no quinto dia útil, né, 5 dias úteis, que é a maioria dos fundos, tá. Não estou ganhando nada para poder fazer essa propaganda, tá. Na verdade, eu acho realmente isso interessante. Eu tenho o HSML11 que paga logo no início. É bom porque você investe logo, de repente, até para pegar alguma cota que você já tenha, né, e amplie no seu portfólio, que pague, que anuncie no quinto dia útil do mês subsequente. Pode ser até uma estratégia também para ampliar os seus rendimentos no próprio mês que você recebe. Bom, esse é um fundo bem diversificado. Aí investe em tudo isso aqui, né? O principal é CRI, mas ele tem uma carteira aí de 35% do seu patrimônio investido em FIIs, né, tem também, então também é uma grande parte fundo de fundo, tá. E ele é para investidores em geral, paga uma taxa de administração e gestão de 0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Então ele é um fundo que está aí em torno de 8,85 no mercado, mas o valor patrimonial dele está em torno de R$ 9, né, teve uma queda inclusive nesse mês, de 5 centavos no valor patrimonial, como diz aqui no relatório. Aqui fala a respeito dessa variação negativa no patrimônio líquido do fundo relativo à marcação a mercado da carteira de FIIs do fundo. Então ele caiu para em torno de R$ 9, está aí em torno de 2% abaixo do seu valor patrimonial, o valor de mercado. Então ele é em cima do patrimônio líquido. E tem a previsão de taxa de performance também de 20% daquilo que exceder IPCA, mais a média do yield mais B5. Uma confusão aqui para poder ter esse valor que dá até preguiça. Bom, divulgação, como eu falei, é no último dia útil do mês, ele paga no quinto dia útil do mês subsequente, né? Quem gere o fundo é a Valora Gestão de Investimentos. O fundo tem desde fevereiro de 2021 para duração determinada, FIIs de gestão ativa, tá? De títulos de valores imobiliários e código de negociação na Bolsa VGHF11. E no mês, a gestão fala aqui a respeito da aplicação do patrimônio, né? Mais de 1,5 bi aplicado, são 144 ativos diferentes. Não é tão diferente assim, tá? Porque como a gente pega a carteira de CRI, a gente vê que tem muitas repetições da mesma empresa, do mesmo grupo, né, que ali que capta esse recurso no mercado. Então, não é tão diversificado assim como ele fala aqui, por conta dessas repetições que a gente viu, né. Inclusive aqui nas repetições é até identificável, mas o que a gente viu a respeito de alguns fundos aí no início do ano passado, do lá daqueles hotéis de Gramado, foram CRIs que tinham nomes diferentes, mas que pertenciam ao mesmo grupo, à mesma empresa. Então, quando aconteceu esse baque, eu mesmo fiquei surpreso, porque eu não fazia essa pesquisa mais a fundo, e passei a ficar de olho então no portfólio por conta disso. Então, são 144 ativos diferentes? Não. São 144 papéis, realmente de classe diferente, mas muitos CRIs têm ali
a mesma empresa, sai do mesmo caixa para cobrir esse tipo de dívida, tá? Então ele tem mais de 1,5 bilhões de reais investidos nos seus ativos-alvo, tá? E o fundo possui em torno de 70 milhões de reais em operações de venda e recompra futura de CRIs, aquela operação compromissada reversa, um custo baixíssimo, ó, e ele investe, é tão baixo que ele investe inclusive em instrumentos de caixa, né? Já que está rendendo aí o CDI está próximo à Selic, então acaba sendo um bom negócio. Distribuição de rendimentos, ele fala aqui a respeito dos resultados, né? Então, no mês de julho foi de 9 centavos por cota de distribuição, que dá uma rentabilidade de quase 12% ao ano, né? Ele fala que já distribuiu nos últimos 12 meses R$ 1,17, a rentabilidade líquida está em 13,8%, ou equivalente ao IPCA mais 9,7%, e isso sobre a cota patrimonial, né? Que se pega pela cota de mercado está um pouquinho abaixo, a rentabilidade líquida acaba sendo um pouquinho maior. Aqui ele fala sobre a variação negativa que a gente já comentou. E em relação às alocações, ele teve uma alocação líquida aí de 12,3 milhões, né? Isso porque ele comprou 42 milhões em ativos e vendeu 29,7 milhões, então dando uma compra líquida de 12,3 milhões. Ele adquiriu aqui, foi um reequilíbrio na carteira, porque o fundo tem uma política de investimento, né? Ele investe parte numa carteira de valor, para valorização do ativo, né, apostando na valorização do ativo, e outro na carteira de renda, para gerar realmente rendimentos, dividendos, proventos e tudo mais. Então, isso é numa proporção 1/3 e 2/3, né, 1/3 em valor e 2/3 em renda, e o fundo fez esse reequilíbrio. Então aqui está muito próximo, praticamente, né, tecnicamente, dentro aí da política de investimento do fundo, que é 33%, 33,3% em valor e 66,6% em renda. Aí ele fala aqui sobre os movimentos mais importantes, né? É importante destacar isso também, né? O fundo comprou aí ao longo desse mês, né, carteira de CRI, 25 milhões, CRI representando aí 60% dos ativos-alvo do fundo, tá? Deu uma aumentada em relação a junho, né, sendo que quase 40% são CRIs indexados ao CDI. Então também tem essa diversificação em relação ao indexador. O fundo tem CDI como ali 40% da carteira, né? E tem também uma participação bem alta também em CRIs alocados pelo indexador da inflação, o IPCA. E aqui também tem casos de inadimplência, ó. Tem casos de inadimplência, uma carteira bem grande, né? Uma carteira bem vasta. Um ou outro caso de inadimplência vai dar, ele está com uma inadimplência desde junho desse CRI Celina, que é um grupo de hotéis, tá? 1,8% da carteira. O fundo está em negociações aí para rever esse valor, para, né, para poder sanar essa dívida aí, essa inadimplência. E também o CRI Guaicurus, acho que é isso mesmo, né? Guaicurus é um residencial, tá? O fundo tem 0,7% de participação. O fundo já colocou ali, acho que ele tinha uma questão rápida ali de execução de garantias, então recebeu ali 2 terrenos como garantias e já está tentando vender esses terrenos, que o valor estimado desses terrenos é 137% do valor da dívida, né, da dívida aí que o CRI tem. Então, o fundo já está vendendo esses terrenos que já adquiriu, né, já recebeu como garantia da inadimplência desse CRI Guaicurus, que é um CRI residencial. E o fundo chegou a mais de 400 mil cotistas, ou 405 mil cotistas no final de julho, com uma liquidez de 4,2 milhões por dia. Esse é o volume de negociação diário no mercado secundário. E como evento subsequente, mês de agosto, o fundo fez um investimento adicional de 2,7 milhões em 2 CRIs da carteira, cupom médio de IPCA mais 9,4% ao ano. Então o fundo também ampliando também a questão do indexador do IPCA. Então, a gente vê pelo indexador aqui da carteira, do portfólio, tem CDI, tem IPCA, que são os principais, tá? Não sei se eu vou conseguir enxergar outro indexador aqui, o pré, o IGPM, mas a maioria realmente é IPCA, não tem, só IPCA e CDI mesmo. Então a gente verifica aqui na carteira, é uma carteira bem grande, 927 milhões em CRI, 62% da carteira, é um duration médio de 3 anos, né? E aqui a gente tem os FDICs, né? 16 milhões, quase 17 milhões em fundo de investimento em direito creditício, que é dívida, né? Que é dívida.
FIIs também é uma carteira bem vasta, a maioria aqui investido no VGRI 11, fundo de escritório, né, valora a renda imobiliária. E tem outros FIIs aqui, ó, diversos FIIs na carteira, praticamente é um fundo de fundo com mais de 500 milhões investidos em fundo de investimento imobiliário. Uma diversificação também bem interessante. Ações, tem 4 ações, né, do segmento de shopping e de escritório, e também tem sociedade de propósitos específicos, participações nessas SPEs, todas do segmento residencial, quase 60 milhões de reais investidos nelas, tá? Aqui a questão dali da taxa de juros ponderada, né? Então a gente verifica que o fundo tem 60% da carteira, que é o principal, é o IPCA, ó, 60% da carteira tem indexação pelo IPCA, ele tem aumentado gradativamente também a indexação pelo CDI, ó, que está em quase 40%. É um fundo que também tem uma diversificação em relação ao indexador, os dois principais que a gente tem visto, IPCA e CDI realmente, tá? Bom, mais para baixo a gente vai verificar aqui os resultados. Então, mês de julho foi 16,2 milhões de receitas, né? Um pouquinho menor aqui do que junho, menor do que maio, muito menor do que maio, né? O resultado de CRI foi melhor. Resultado de FI praticamente igual ao resultado dos proventos, né? Do mês de junho, né? E o que a gente verifica aqui que nas negociações, que realmente tem uma variação maior, é onde teve essa diferença, né, os ganhos de capital nas negociações foi muito menor do que o mês de junho, tá. Então esse foi a redução, o fundo teve um ganho de capital interessante em FIIs no mês de junho que não continuou ali a ter no mês de julho, que na verdade, ó, foi até anormal esse ganho de capital aqui, foi uma venda com certeza um pouco maior e o fundo adquiriu esse ganho de capital aí. E nos ativos de liquidez que são caixa, rendeu R$ 225 mil, despesas de mais de 2,1 milhões. E o que foi aí passivo de distribuição foi de 14 milhões de reais, o fundo distribuiu 14,8, né? Isso porque o fundo está com resultados maiores, ó, do que a distribuição ainda, está com um saldo positivo em relação à distribuição, não está tendo ali uma queima de caixa, né? Um cash burn, não está tendo essa queima de caixa. Então, o fundo distribuindo ali dentro, né, da saúde financeira, o que tem, na verdade, tido de resultado, o fundo tem distribuído dentro ali dos parâmetros dos 95% mínimo de distribuição, mas não tem distribuído mais de 100% dos resultados, tá? E no mês de julho ainda teve 23 dias úteis, né? Então teve ainda mais dias úteis, mesmo assim o resultado de CRI foi pior do que o mês de junho. Foi um pouquinho melhor, na verdade, né? O resultado de CRI por conta também dos dias úteis que a gente sabe que tem um impacto, né, em relação ao fluxo de pagamento. Bom, aqui o que a gente verifica mais para baixo é a carteira, tudo que a gente já falou, os percentuais, né, em relação aos CRIs, aos FIIs, né, então o principal são os CRIs 60%, 35% em FII, o restante ali em SPF, DICs e ações. Nas indexações, IPCA é a maioria, 60%, né, e CDI 40%. Essa variação que a gente verifica aqui é aquela que tem proteção contra a deflação, né, e tudo mais. Dentro da estratégia, como eu falei, o fundo tem a estratégia de renda e valor, e está dentro ali praticamente do que ali tem dentro da política de investimentos de distribuição do portfólio. Aqui é a evolução do patrimônio líquido e a distribuição de resultados também. O fundo encerrou então o valor patrimonial de R$ 9,01 em juros, distribuindo então 1% de rendimentos com base no valor patrimonial. E aqui são as movimentações detalhadas, né? Não vou detalhar todas aqui, então você pode verificar aqui as movimentações de compra e de venda que o fundo fez, né? Em qual estratégia que ela está alocado. Aqui está dizendo qual é a estratégia que estava esse papel. A maioria aqui é estratégia de renda, né? Então era um fundo que o fundo tinha eram CRIs que o fundo tinha interesse nos rendimentos, né? E acabou vendendo então aí esses fundos aqui já tinham valor, né? Valor e renda, a maioria valor em relação aos FIIs, e nas SPEs todas na estratégia de valor também o fundo fazendo as vendas.
E para encerrar aqui, né, praticamente tem as rentabilidades, né, aquilo que a quantidade de cotas emitidas, a gente verifica que na última linha é a mais atual, 164 milhões de cotas emitidas, é o fundo então com retorno total acumulado no ano de 13,75%. Aqui estão detalhadamente todos os ativos, ó, se quiser saber algum, você vai verificar aqui dentro do relatório, ó, tem todas as especificações aqui resumidas, né, claro, das operações de garantia, qual é o vencimento, indexador e tudo mais, né. Você procura saber qual é a empresa aqui, se é uma empresa, de mercado, inclusive tem CRIs aqui também, é o Crivino, né, então, do Vino 11, né. Então tem CRIs aqui também de outros FIIs, das aquisições que eles fazem, né, de imóveis, tem as SPEs também. E para encerrar tem a questão aqui do desempenho no mercado secundário, o fundo então tem uma liquidez bem legal aqui, ó, 4,2 milhões de volume médio diário no mercado secundário, foram mais de 95 milhões de volume de negociação no mês de julho e ultrapassou os 400, eu acho que eu não estava abaixo dos 400, né, mas está em 405 mil cotistas agora, aí encerrando no mês de julho, beleza? Então é isso aí, relatório gerencial do VGHF11, forma bem resumida, passando pelos principais pontos, tá? Fundo bem diversificado, como você verifica, e está abaixo do valor patrimonial, pagando mais de 1% de proventos. Tem ali casos de inadimplência pontuais, né? Pontuais ali, uma já exerceu a garantia, outra ali quase 2% da carteira, o fundo está com ali em negociações, né? Pode ser que por conta disso o fundo tenha inclusive caído no mercado, né? O valor da cota. E pode ser bem interessante o valor, né? Quando eu vendi esse fundo, ele estava custando quase R$ 10, mas o valor patrimonial dele estava em torno de 9,55, 9,60. Então teve uma desvalorização patrimonial, mas ainda assim ele está com valor de mercado abaixo, né? E quem gosta dessa estratégia diversificada, né? E é um fundo de fundo também, pode ser uma boa diversificação na carteira, beleza? É isso aí então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, né? Não deixe de se inscrever aí no canal, você ajuda muito a gente a disseminar essas informações pelo YouTube. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.